Fala ricos, Caio Spitz aqui e nesse vídeo eu vou te falar se o fundo imobiliário RECR11 vale a pena para investir. E para te ajudar nisso eu peguei o relatório oficial do fundo na internet e nós vamos analisar junto aqui o PDF dele na minha tela. Então eu vou compartilhar a tela para você poder acompanhar os principais pontos que eu olho para decidir se eu invisto ou não invisto nesse fundo. Sem mais enrolação, vamos junto comigo aqui para a tela. Então, ricos, eu já estou aqui com o relatório na tela para vocês verem. Aqui que começa o relatório oficial do fundo. E o site para você baixar o relatório e outras informações que você queira é rec-gestão.com. Então aqui no relatório, eu não vou passar o relatório inteiro, porque o relatório é muito grande, até porque eu já fiz vídeos passando todo o relatório de alguns fundos imobiliários, deu mais de 20 minutos e aí o vídeo fica muito extenso e as pessoas acabam não gostando dos vídeos muito longos. Mas se você gosta de vídeos muito longos, eu já fiz o XPMOLs, que é o XPML11, já fiz o XPLG11 também grande. Todos eles estão numa playlist aqui do canal de análise dos fundos imobiliários. Eu vou deixar o link aqui em cima e também deixo na descrição, caso você queira ver análise de outros fundos. Só lembrando que os outros tendem a ser um pouco maior. Eu venho reduzindo cada vídeo para ficar um pouco mais ágil para vocês e não muito extenso. Então voltando direto para o conteúdo aqui da tela, e a primeira coisa que eu faço para saber se o fundo é bom ou não é, eu vou na parte contábil dele, que é a saúde financeira, para saber quanto que ele tem de ganho, quanto ele tem de despesa, quanto que é a receita média aí dos últimos 6 meses, dos últimos 12 meses, para ver se o fundo vem apresentando lucros constantes. E para isso a gente vai aqui para a parte da contabilidade, que fica mais para baixo, mas depois eu vou passar algum desses indicadores com vocês. E a contabilidade fica aqui, ó, aí a parte mais importante aqui. Então tem os últimos 12 meses, vamos dizer assim, né, de setembro 20 até agosto 20 aqui em cima. E o acumulado dos últimos 12 meses, que basicamente é a soma de toda essa linha aqui, ó, tá? E a mesma coisa, a soma das linhas de baixo, que vai dar esses números aqui de baixo. Então se a gente olhar logo de cara, o último mês, que é o de agosto 21, o fundo teve aí de receita de CRI, que está aqui na esquerda, esse valor de 18 milhões e 583 mil reais. E ele ainda teve mais uma receita de outros ativos aqui de 1 milhão, que vai totalizar mais ou menos 19 milhões e 600 mil reais. Ele só teve uma despesa aí de 2 milhões de reais. Isso quer dizer que tem um lucro aí líquido de 17 milhões de reais. Aqui tem dois números que mudam muito pouco, ó. Se você for ver, tá mudando 2 mil reais, que são regimes diferentes de apurar o lucro, tá? O regime caixa e o regime competência são modos de apurar lucros diferentes, mas para fins da nossa análise, se você olhar aqui, muda quase nada. Então, para a gente saber se ele é bom ou ruim, esse valor que muda não faz nenhuma diferença, então eu acabo não vendo essa diferença, tá? E o ponto chave aqui é que dos 19 milhões mais ou menos, que é esses 18 milhões 580, com esse 1 milhão e 28 aqui, ou seja, dão os seus 19 milhões e 600, de todos esses, apenas 2 milhões que foi despesa. Nós estamos falando aí que é algo em torno de 10%, ou seja, tirando esses 10% de despesa, 90% da receita vira lucro. Isso é muito alto, porque normalmente se você pegar qualquer empresa, o lucro delas não chega nem a 60%. Porque em cima da receita, você tem o custo gigante, você tem as despesas gigantes, que aqui o custo já está junto nessas despesas, e você ainda tem muito imposto de renda. Pensa no supermercado, numa lojinha de fotos aí, não costuma passar de 60%. Então aqui que nós temos 90% da receita que transforma em lucro, é um percentual muito alto. Então isso aqui é uma coisa que eu considero boa. Mesmo que a despesa muda aí dos 10% para 12%, para 15%, ou seja, você ainda vai ter 80%, 85% da receita virando lucro. Então eu acho esse um ponto positivo. E essa mesma análise deve ser feita com um período maior, tá? Não só o último mês. Então a gente já pode ver aqui o acumulado 12 meses aqui. De 198 milhões de reais que o fundo ganhou com o CRI, mais 4 milhões mais ou menos que o fundo ganhou aí com outros ativos, dá em torno de 202 milhões e 500 mil reais. Desse valor, apenas aí 15 milhões e 500 foram de despesa. Aí nesse caso, estamos falando que foi menos de 10%, porque 10% de 202 seria 20 milhões, só que a gente só teve de despesa 15 milhões. Isso quer dizer que quando a gente comparou agosto que deu 10% de despesa, né, com relação à receita, foi um mês com uma despesa acima da média, porque
porque a média aí, os 12 meses, dá menos do que 10%. Então, se em agosto deu mais que 10%, esse agosto está acima da média. Ou seja, ele está puxando o valor para cima e mesmo assim, o acumulado dos 12 meses não chega nem a 10%. Chega aí mais ou menos em 7, 8%. Ou seja, nos 12 meses, esse foi um fundo que apresentou bastante lucro, mais de 90% do que ele ganhou de receita virou lucro líquido. Ou seja, esse é um fator de que eu investiria. Um outro fator muito importante, principalmente nesta época de pandemia, é que este é um fundo imobiliário de papel. Então, quase tudo que tem, mais de 80% que ele investe, são papéis atrelados a imóveis, principalmente os CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. E por que na pandemia é muito importante analisarmos isso? Porque na pandemia o índice de IGPM cresceu bastante, para lá de 30%. Se você não sabe o que é o índice IGPM, sugiro você ver esse vídeo aqui, porque se você mora de aluguel, o seu contrato de aluguel pode estar atrelado a esse índice e o seu reajuste vai ser bem alto se você não conseguir negociar com o proprietário do imóvel. E a mesma coisa vale também para o IPCA, que é nosso índice principal de inflação do Brasil. Ele não está 30% como o IGPM, mas ele está na casa aí dos 9, 10%. Que se você também não sabe o que é o IPCA, sugiro você também ver esse vídeo aqui, porque existem contratos de aluguéis, existem contratos de financiamento de imóvel que são reajustados por esses índices. Então é muito importante você ver, inclusive, o seu contrato, para você já ir se preparando para não tomar susto na hora do reajuste. Então, pegando essas informações que eu falei para vocês aqui no relatório, a gente vai ver o percentual dos investimentos do fundo, quantos eles são reajustados por esses índices e outros índices. Ou seja, quanto melhor o índice que tem mais o reajuste, melhor para o fundo. E o melhor hoje que tem é o IGPM. Então, seria muito bom, por exemplo, que o fundo tivesse muita coisa de IGPM, porque o reajuste do IGPM vai ser maior e a gente vai ganhar mais dinheiro. A lógica basicamente é essa. Mas lembrando que é muito importante diversificar. Vamos procurar ele aqui. Eu não sei se está para baixo. Cadê o relatório? Não, ele está para cima, que para baixo já acaba o relatório. Aqui que é a parte mais importante aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês verem. Aqui, ó. Aqui, que é a distribuição por indexador. 54% dos investimentos do fundo estão atrelados ao IPCA, ou seja, são CRIs, né, certificado de recebíveis imobiliários. Se eu tiver um CRI lá que paga IPCA mais 3, vai pegar o IPCA hoje, que está na casa de 9, 10, e vai somar 3%, que vai dar algo em torno aí de 12, 13% de rentabilidade ao ano. 31% aqui é atrelado ao CDI, que o nosso CDI hoje está muito perto da nossa taxa Selic, que é 5,25%. Então, se eu tiver um investimento que paga 120% do CDI, vai pagar 100% do CDI mais 20%, que é o quê? Os 5,25 mais 20% de 5,25. Esses seriam os reajustes aí, a rentabilidade desses CRIs. Tem uma parte aqui muito pequena, que é o IGPM aqui, que é 8%. Então, todos esses 35% aí que o IGPM vem aumentando, só vai ter impacto em 8% dos ativos da carteira. Então, não é um impacto assim para falar, nossa, o fundo agora está trilionário. Mas dá uma ajudada como sempre. Então, é muito legal você ver o quanto ele divide. E essas informações aqui você consegue ver aqui em cima na lista dos CRIs que eu vou mostrar para vocês. Vamos ver se você consegue dar um exemplo aqui para vocês, ó. Aqui tem um indexador, que são aqueles que eu acabei de mostrar para vocês, e a taxa de juros adquirida. Ó. Cada linha dessa é um CRI diferente. Então tem CRI que paga IGPM mais 8. Tem esse que é pré-fixado só de 12%. Ó, IGPM mais 8, IGPM mais 8. Também tem ó, os IPCA, ó, IPCA mais 8,50, IPCA mais 9, CDI mais 3, CDI mais 3%. A lógica de todos é a mesma. Vai pegar o indexador e vai somar esse percentual aí fixo para você saber qual vai ser a rentabilidade. Então é muito legal você saber disso. E quando a gente olha esse fundo aqui, ele acaba sendo diversificado neste ponto. E esse é o segundo ponto que eu analiso, principalmente em fundos de papéis. Um outro ponto importante para você olhar é os setores desses CRIs. A maior parte é corporativo e uma parte está pulverizado em não corporativos. E isso é muito importante para você ver a concentração. Porque imagina que tem um cenário aí que o mercado corporativo cai, tem um problemão sério, tem muito imposto, as empresas vão a falir, elas não vão pagar o CRI. E aí o fundo vai receber e você não vai receber. Então é legal ter isso meio diversificado, que neste caso não está tão diversificado, é um fundo mais concentrado. Então esse seria um ponto de alerta. Valeria ver o que são esses pulverizados, para saber se esse pulverizado aqui é muita coisa ou são só algumas coisas.
Porque se forem alguns pontos, às vezes são pulverizados de mais 2 ou 3 setores só, ainda assim mostra que não é muito diversificado. Agora, se é pulverizado em mais 5, 6, 10 setores, mostra que é bem pulverizado e tira o peso aí desse corporativo de 60%. Os últimos pontos importantes que eu vejo para analisar o fundo imobiliário seria o setor dessas empresas que tem aqui, ou seja, um pouco aí do pulverizado deve estar aqui nesta parte aqui que tem vários pequenos, já que de 60% corporativos provavelmente está nessa leva aqui de incorporação e um pouco de loteamento. Incorporação basicamente são construtoras que estão incorporando um imóvel, um prédio basicamente, e o loteamento é uma empresa aí, também pode ser uma construtora que está pegando terrenos e dividindo em lotes, não está levantando imóvel, está dividindo em lotes para vender. Só que para fazer tudo isso, ela precisa de dinheiro e aí ela emite o CRI. E o fundo e outros investidores compram com essas taxas indexadoras que eu falei aí, como o IGPM, o IPCA, para as empresas conseguirem executar suas atividades. E quando vence o CRI, elas te pagam de volta o dinheiro. Então é muito legal que você, indiretamente, com o fundo imobiliário, você está ajudando o mercado imobiliário a crescer como um todo em todos esses setores. Então, são setores bem diferentes, o que é muito bom porque tudo que é concentrado, o risco é maior. Se ali der um problema, você perde tudo. Já que se der um problema, por exemplo, no setor de pessoa física, putz, é 11% só. Todo o resto aí consegue te proteger. E o último ponto aí que eu vejo bastante é a diversificação aí da região do Brasil. Se a gente for olhar aí, a maior parte está concentrado em São Paulo. Porque São Paulo é um dos estados com a maior quantidade de população, que é onde muita parte do dinheiro do Brasil rola e onde tem todos os investimentos, basicamente aí é em São Paulo, com um pouco aí do Sudeste. Mas, se você olhar, também tem Minas Gerais aqui, que é um estado também que vem crescendo bastante. Então, se você for ver, todos esses CRIs são divididos em vários estados, inclusive esses estados que está meio cinzinha claro. Só que o percentual investido nesses estados não é tão grande como São Paulo. Por isso que é uma cor diferente. Mas é legal para você ver que se tiver também regras, impostos aí específicos em um estado, seu risco também está diversificado. Porque se tiver impostos ou novas regras que impactam algumas empresas que estão em alguns estados, os outros estados não vão sofrer. Então você continua mantendo uma constância no fundo imobiliário. Então eu acho que esse é um fundo que dá para investir de acordo com essas rápidas análises. Tem vários outros indicadores que você pode analisar aqui, mas eu não vou analisar com você, porque senão o vídeo vai passar de 15 minutos e aí vai ficar muito grande, muito massivo esse vídeo. Mas com essas informações que eu dei para você, você já consegue linkar os pontos aí para tentar analisar os próximos indicadores. E comenta no vídeo se você conseguiu analisar os próximos indicadores também ou não conseguiu. Eu vou deixar na descrição o site de onde você pega este relatório. E se você gostou do vídeo também, se inscreve no canal, que ajuda bastante a gente compartilhar esse vídeo para várias pessoas que estão procurando esse tipo de conteúdo. E muito obrigado por terem assistido.